seja muito bem-vindo a mais umas Palavras Cruzadas. Aqui estou eu com a minha querida amiga Isilda. Como estás, querida? Olá, Sandra, estou bem, obrigada. E tu? Ainda bem, graças a Deus. Aqui estamos para recapitular a lição número 9 deste trimestre que tem sido verdadeiramente abençoado. Embora o tema que nos esteja a afetar agora, não é? Seja muito discutido neste trimestre. E que tema é este? É o mal, não é? E a lição número 9 tem um título muito pouco simpático, digo assim. O conflito cósmico. Será que existe? Haverá algum conflito cósmico? Porquê cósmico? Isilda, vamos começar? Exatamente, é um tema muito interessante e é um tema muito, tipo, existem normalmente dois polos, não é? Dois extremos, 8 ou 80. O difícil às vezes é conseguirmos encontrar o meio termo, às vezes mesmo no meio do próprio cristianismo, não é? Também existem muitas teorias, muitas controvérsias, mas graças a Deus nós temos a oportunidade de falar sobre este conflito cósmico, que é o grande conflito, não é? Então, será que existe mesmo? Será que não? Onde é que realmente ocorre o grande conflito? O verso áureo da lição desta semana, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, isto foi o que aconteceu no jardim, não é? Quando Satanás, através da serpente, enganou a Eva, enganou os nossos primeiros pais, não é? E aí começou, na verdade, o conflito, o grande conflito na terra, porque, na verdade, depois vamos ver ao longo da lição que antes de Adão e Eva terem sido enganados, já havia o mal, não é? E vamos perceber claramente que o mal surgiu no coração de Lúcifer, que foi um anjo criado por Deus. Portanto, a introdução desta lição, que é a lição de sábado, diz-nos que no centro da teoria bíblica, não é, está o grande conflito, não é? É importante nós, como cristãos, percebermos que ele existe, que ele é real. Se nós não valorizarmos este conflito que é entre Deus e os seus anjos e Satanás e os seus anjos, que é um conflito que que não é físico, digamos assim, não é? Porque às vezes nos preocupamos tanto com eu gostar ou não do meu irmão, do meu amigo, do meu colega. O grande conflito vai muito além, não é? É algo que acontece na nossa mente, é algo que acontece de uma maneira invisível, podemos assim dizer, mas é o que acontece, é algo que é real mesmo, entre o bem e o mal. Agora, de que lado nós vamos preferir estar? Sim. É importante também percebermos que muitas vezes as pessoas pensam que este conflito é entre duas forças iguais, ou seja, entre duas forças omnipotentes. De um lado temos o bem, representado na figura de Deus, mas depois do outro lado temos o mal, representado na figura de Satanás. E às vezes perdemos um bocadinho a noção de que estamos a falar do Criador e de uma criatura, não é? Nós temos que ter sempre em mente que efetivamente estes poderes não são comparáveis. Ou seja, o poder de Deus é muitas vezes superior ao poder de Satanás, porque ele é o Criador e Satanás, e como tu disseste muito bem, não é? Era um anjo e é uma criatura. Portanto, é obra das mãos do Criador. Então, a questão que esta semana, a lição, aliás, já há 2 semanas que nos vêm falando sobre isto, mas esta semana, em pormenor, é tentar explicar-nos, não é? Aquilo que muitas vezes nós questionamos. Porque é que Deus é bom e Deus é amor e neste mundo nós temos tanto sofrimento, as guerras, as doenças, enfim, tudo aquilo que é resultado do mal. E a lição começa por nos apresentar uma história que nos faz entender a posição de Deus no início deste conflito. Porque fala-nos sobre um campo que estava semeado, não é?
e o Senhor só tinha posto sementes boas e, de repente, no meio das sementes boas, que era o trigo, surgiu também o joio. E então as pessoas perguntaram, Senhor, não semeaste tu só o que era bom? Então como é que surge o mal? Ora, esta é efetivamente a pergunta que nós fazemos. Se Deus é bom, porque é que Deus permitiu que isto acontecesse? Ou porque é que o mundo está assim? E a resposta que surge nesta história é a resposta que Deus nos dá hoje. Qual era a resposta, Isilda? Exatamente. Um inimigo é quem fez isto. Realmente, quando eu fui a estudar essa lição, eu, como mãe, tenho filhos, tenho 2 filhos adolescentes e às vezes é um pouquinho difícil. Quando eu percebi, não é? Quando Jesus diz assim, deixai o joio e o trigo crescer juntos, porque às vezes quando arrancamos o joio, também acabamos arrancando o trigo. Fez-me pensar, às vezes, nas decisões, como mãe, digo, e como pais, ou noutras áreas da vida, que temos de nos apercebemos que alguma coisa, se calhar, não está a acontecer da melhor maneira possível. Mas ainda não é o momento, não é? Com sabedoria conseguimos perceber isso, que ainda não é o momento de, se calhar, de intervir ou de fazer alguma coisa, porque senão, ao tentar solucionar, vamos acabar dando mais prejuízo do que resolvendo a situação, não é? E esta é Aqui, uma ilustração muito clara do porquê de Deus deixar que o mal tenha agido durante tanto tempo. até A hoje. lição vai-nos explicando, não é? Que, efetivamente, se Deus tivesse tomado uma posição de, ok, Satanás decidiu deixar crescer no seu coração o orgulho e quis ser igual a Jesus, então nós vamos resolver o problema e vamos destruir a criatura. Deus é o Criador, queria destruir a criatura. Mas depois, como é que ficariam na nossa mente, não é? Na nossa e de todo o universo. Então, mas porquê? Então, será que ele tinha razão? Será que ele não tinha? Nós já falámos nisto nas outras 2 lições, não é? Quando falámos sobre o livre-arbítrio. Mas é importante percebermos que, efetivamente, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós não podemos querer que Deus haja quando nos dá jeito. Ou quando achamos que ele deve fazê-lo. Deus age na altura certa, porque ele é omnisciente. Portanto, ele sabe tudo. Ao saber tudo, esta decisão de deixar que o mal se prolongasse ou demonstrasse, como diz a lição, verdadeiramente tudo o que ele pode fazer, é porque na sua infinita sabedoria Deus quis que toda a gente tivesse a oportunidade de reconhecer o caráter de amor de Deus. É Exatamente. que tu disseste há bocadinho e falaste sobre o Éden, porque a introdução falava, e diz lá que quando Deus fez tudo, disse que era muito Muito bom. bom. No entanto, já existia o mal, Exato. não é? Como tu disseste muito bem, Lúcifer já se tinha, já se tinha deixado penetrar, não sabemos como, não é compreensível porque a nossa mente é finita, mas já tinha deixado no seu coração crescer o orgulho e o eu. Então, quando fala sobre o Éden, não é? E que diz que tudo era muito bom, a verdade é que o mal já existia, não é? A verdade é que a serpente, não, o mal, não, o pecado não existiu só depois que Adão e Eva pecaram. Ele já era uma hipótese, não é? Tanto é que a árvore chamava-se como? A árvore do bem e do mal. Da ciência do bem e do mal. Então, se era a árvore da ciência do bem e do mal, o mal já era uma hipótese. Nós muitas vezes falamos um bocadinho assim da Eva, não é? Porque a Eva deixou-se enganar pela serpente, mas reparem, já antes da Eva, muitos anjos que tinham uma capacidade acima, não é? Muitos desses anjos já tinham também seguido a Satanás. Exato. Eu, em relação a esta lição, um inimigo fez isso, fez-me pensar às vezes na nossa vida, não é? Como seres humanos que somos,
já seja no trabalho, como encarregados de educação, como pais, é, educamos de uma maneira os nossos filhos, não é? E depois, quando eles começam a crescer, tomam as suas decisões e nós começamos a perguntar, mas Senhor, onde foi que eu errei? Isso infelizmente acaba assolando muitos pais, não é? Onde foi? Eu fiz tudo certinho e às vezes culpam-se pelas decisões que alguns filhos tomam, não é? Mas nesta lição nós percebemos uma coisa: existe o bem, mas também existe o mal. Este senhor que plantou a boa semente, não foi ele que plantou o joio, não é? O joio vem do inimigo. Enquanto vivemos neste mundo de pecado, vai existir sempre o trigo e o joio, não é? O trigo é o Senhor que semeia nos nossos corações e o joio é semeado pelo inimigo. Agora, qual deles nós vamos alimentar? Isso depende da comunhão, não é? Das escolhas que vamos fazendo ao longo da vida. Se nós escolhermos Deus, o nosso coração vai estar cheio de trigo, não é? Se nós escolhermos o inimigo, o joio vai habitar em nós. Mas a lição de segunda-feira fala, a Sandra falou muito bem sobre a origem do conflito nesta terra. Satanás foi criado como um anjo de luz, não foi Deus que criou Satanás, não foi Deus que criou o mal, conforme às vezes pensa-se, não é? Não, ok, então foi Deus que criou tudo, se Deus criou tudo, Deus também criou o mal, mas não, Deus não criou o mal. Deus criou um anjo de luz, um anjo que era extremamente poderoso, mas o mal surgiu no seu coração de uma forma misteriosa, que a Bíblia não fala. Nós não sabemos se no novo céu, na nova terra, certamente será uma das questões que poderão ser feitas por muitas pessoas, não é? Mas, Senhor, como é que Satanás, no seu coração, alguém que vivia num mundo perfeito, não é? De repente decidiu ser assim, ou querer ocupar o lugar de Deus, ter esse coração ou estes pensamentos maus, mas a lição diz-nos muito bem que Deus, na sua omnisciência, na sua misericórdia, digamos assim, não destruiu logo Satanás naquela altura, porque Deus podia ter feito isso. Mas se ele destruísse Satanás, os estragos seriam piores do que aquilo que nós hoje conseguimos ver um mundo completamente destruído. Um mundo, nós agora ouvimos sobre as teorias do Trump, as teorias de Putin e as outras teorias mais, e parece que o mundo, parece que as pessoas, nós paramos e pensamos, mas estes políticos estão mesmo a pensar? É uma coisa que nós próprios não conseguimos entender, não é? Parece que a cada ano que passa as coisas vêm a piorar. Mas a verdade é que Deus prefere que as coisas estejam assim e cada vez vão piorar mais do que ter destruído Satanás no início. Porque se Deus destruísse Satanás desde a altura em que ele se rebelou, em que ele mostrou-se quem realmente era, a Bíblia diz-nos que muitos ainda não sabiam que Satanás é o que é. O que nós conseguimos ver hoje, muitos não conseguiam ver. Por quê? Porque Satanás é o pai da mentira, não é? Satanás começou enganando os anjos no céu, dizendo de Deus aquilo que ele na verdade era, não é? O que ele dizia? Ele dizia que Deus era um Deus egoísta, não é? Era um Deus que obrigava as pessoas a amarem ele, que a lei de Deus era algo que não servia para nada, que era, pronto, tudo aquilo que nós já sabemos, que na verdade é aquilo que Satanás era, não é? Só que os anjos de Deus não conheciam verdadeiramente quem Deus era. Como nós hoje em dia conseguimos ver como muitas vezes muitos jovens e às vezes adultos são enganados por Satanás, como através da mentira caem na cilada de Satanás, não é? Satanás é literalmente o pai da mentira. Aqui também é importante pensarmos um bocadinho, porque a lição apresenta também uma questão que é, encontramos, diz assim, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Então, ser perfeito está ligado, e nós já estudámos este trimestre também, à nossa liberdade. E o porquê de Satanás ter permitido, ou Lúcifer ter permitido que no seu coração crescesse esse mal, essa iniquidade, nós não sabemos, como tu disseste, se calhar no céu vamos perguntar. Eu sou-te sincera,
quando, se Deus me der o privilégio de estar no céu, a última coisa que eu quero para contar é alguma coisa sobre Satanás. Mas acredito que muita gente queira saber. A verdade é que ser perfeito também incluía, assim como todos os outros anjos, tiveram também a possibilidade da escolha. E incluía a verdadeira liberdade, portanto, de amar, não por temor, mas de amar por reconhecer que Deus é a fonte de todo o bem. Ora, Satanás, quando Jesus veio a esta terra, Satanás tentou, não é, por tudo, fazer com que o plano que desde o início ele tinha, que era assumir o lugar de Deus, resultasse. E a lição da quarta-feira vai abordar muito em pormenor as tentações que Jesus sofreu. É interessante, porque às vezes a gente poderá distraidamente pensar que Jesus foi para o deserto porque se queria preparar mentalmente para o trabalho que ia fazer. Mas a lição diz-nos o quê? Diz-nos que o Espírito tinha conduzido Jesus para o deserto com o propósito de quê? De ser tentado pelo diabo. Uau! Incrível, não é? Parece. Não é? Portanto, havia necessidade, não é? Que Jesus demonstrasse a Satanás e que tinha chegado a esta terra. E se repara, se Cristo já tinha sido alvo de Satanás na primeira rebelião, enquanto ele ainda estava no trono e era Deus, imagina quando o Satanás viu a oportunidade de Jesus vir a esta terra e receber a nossa natureza humana, não é? Satanás deve ter esfregado as mãos e deve ter dito, é agora que eu vou conseguir, não é? E ele tentou tudo. Eu achei, nesta semana, eu sou-te sincera, o dia que eu mais gostei, ou que mais me tocou, foi exatamente este dia da quarta-feira. Porque o objetivo de Satanás ficou tão claro, mas tão claro nas tentações que ele fez a Cristo, que efetivamente precisamos de estar muito atentos, porque ele é muito subtil, ele vai buscar aquelas que aparentemente são as nossas fraquezas para conseguir alcançar o que ele quer. E o que ele quer é que nenhum de nós se salve, não é? O que ele quer é que toda a gente esteja distante de Deus. E quer, como tu dizias e muito bem, iludir-nos, não é? Porque a mentira é uma ilusão, é alguma coisa que nós vendemos por verdade, mas que não é verdade, e é isso que Satanás tenta fazer. Por isso, Isilda, vamos falar um bocadinho sobre a lição de quarta-feira, o que é que te parece? Exatamente, se me adorares, tudo isso te darei, disse Satanás a Jesus. Eu, quando li esta passagem que disseste há pouco tempo, que o Espírito levou Jesus ao deserto, não é? Para ser tentado pelo diabo. Eu disse, mas isto parece que não faz muito sentido. Era suposto o Espírito proteger Jesus da tentação. Às vezes nós pensamos assim, pelo facto de sermos cristãos, não há nenhuma possibilidade de sermos tentados, estamos completamente protegidos pelo Espírito Santo e qualquer coisa. Não é assim. E na verdade, desde a altura que aceitamos Jesus como nosso Salvador, parece que começam a surgir mesmo os problemas. Eu tenho um filho adolescente que diz assim, parece que os cristãos são os que mais sofrem, os que não creem em Deus, está tudo bem na vida deles, parece que nunca têm problemas, não é? Mas a verdade é que desde a altura que aceitamos Jesus, nós declaramos guerra contra o inimigo. E para vencermos esta guerra, nós temos que estar preparados, não é? Por isso é que diariamente devemos tirar o nosso momento de deserto, não é? Eu penso assim, nós todos os dias devemos tirar o nosso momento que é para estarmos na presença de Deus, não é? Que é para nos prepararmos, para desta maneira vencermos a tentação do dia. E se tu venceres... Sim, pode dizer, Sandra. Não, estava a dizer, é verdade o que estás a dizer. Sim, e se tu venceres a tentação hoje, isto não é garantia de que vencerás amanhã. Quando chegar o dia da manhã, tens de te preparar também para vencer a tentação naquele dia. E foi isso que Jesus fez. Jesus não ficou 1, 2 dias, uma semana, ele ficou 40 dias em preparação. E desta maneira, ele conseguiu vencer.
E ele não venceu porque ele era um homem muito forte, um homem que tinha muitas habilidades. Não. Ele venceu única e simplesmente através da palavra, não é? Da Escritura. Sim, através da Bíblia, da palavra de Deus, não é? Então, em todos os momentos que Jesus foi tentado pelo Satanás, através do Espírito Santo, não é? Porque desde a altura que Jesus tomou a natureza humana, ele despiu-se dos privilégios divinos, não é? E ele vivia assim como qualquer um de nós. Por isso é que ele mantinha. O pastor Bolão uma vez diz assim: se nós pararmos para ver Jesus enquanto esteve nesta terra, quanto tempo é que ele tirou para orar, para estar na presença de Deus? Ele passava madrugadas a fio a falar com o Pai. Que exemplo nos deu, não é? Que exemplo Jesus deu-nos como seres humanos. Portanto, ele ficou este tempo todo em preparação e desta maneira Jesus conseguiu vencer Satanás. E vencendo Satanás, nós hoje temos a liberdade, não é? Nós temos a certeza de que Jesus foi ao céu, Jesus voltará e nós temos a garantia da vida eterna. Mas isto não é tudo, porque desde a altura que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, também temos que passar pelo mesmo caminho que Jesus passou. Nós também seremos tentados. Desculpa interromper-te, Isilda. Eu acho que é o facto de nós olharmos para este episódio da vida de Jesus, faz-nos entender que nós temos que ter noção do conflito. Jesus tinha noção e durante estes 40 dias ele sabia que a luta ia ser muito difícil. Ele ali ganhou a noção plena de que, efetivamente, o trabalho que ele tinha que desempenhar nesta terra, que era demonstrar a toda a gente o caráter do Pai, né? Defender o caráter de Deus, mostrar que era possível ao ser humano andar com Deus e fazer a vontade de Deus, sendo essa a sua escolha, é fantástico ver que Jesus não viveu alienado da realidade que o cercava. E nós, às vezes, no corre-corre do dia a dia, perdemos a noção do conflito. E às vezes apanhamos-nos a tentar justificar o mal ou a justificar o pecado quando não há qualquer tipo de justificação, não é? E se calhar nas notícias e em outro tipo de programas que vemos e assistimos na net, na televisão, por aí fora, estão pessoas durante horas a discutir quem é o pior, não é? Porque nada de mal, de bem vem dali. E é importante vermos que Satanás é muito inteligente, mas não é tão poderoso quanto Deus. E foi isso que Jesus quis lhe dizer. Quando todas as vezes, e nas 3 vezes que ele foi tentado por Satanás naquele momento, não é? A primeira coisa que Satanás fez foi pegar numa fraqueza de Jesus. Ele está com fome? Então vamos ali tentá-lo. Então, olha, diz estas pedras para se tornarem em pães, não é? E repara, não era nada que Jesus não pudesse fazer. Nós vimos depois de todos os milagres que ele fez, ressuscitar um morto seria provavelmente muito mais difícil, não é? Aparentemente. Portanto, aqui Satanás vai buscar uma fraqueza que ele supôs que levasse Jesus a ceder. Depois, na segunda tentação, não é? Ele vai querer dizer assim, então mostra lá, toda a gente quer saber se tu és ou não o Filho de Deus. Então, se tu és o Filho de Deus, podes-te atirar porque os anjos vão te vir proteger, não é? Para. A forma inteligente como Satanás faz ou apresenta a tentação é a mesma que ele usa connosco. Tu és tão bom, olha, mas tu estás a deixar que eles falem assim contigo. Mas tu não sabes que tu és capaz, tu não precisas de nada, tu só tens é que querer. Onde é que já ouvimos isto? Todos os dias. Todos os dias. Há educadores em todo o mundo que falam isto sobre os filhos. E que nós devemos apoiar as crianças porque elas conseguem, se tiverem apoio, não é? O eu sou bom, eu sou. E depois a última, para mim, é aquela em que Satanás deixa cair a máscara verdadeiramente, não é? Porque ele diz assim, olha, estás a ver estes reinos todos, todas estas coisas que me pertencem, se tu me adorares, eu posso te dar estas coisas. Repara,
Isto é, uma criatura, não é? Porque é um ser criado, a querer negociar com o Criador. Nós olhamos para isto e dizemos que estamos de fora, não é? Que não estamos a viver neste momento. Olhamos e dizemos assim, mas o que é que se passou na cabeça de Satanás para pensar que alguma vez ele ia ter a vitória? Mas ele tem em nós, muitas vezes. E as técnicas que ele usa são muito idênticas às que ele usou com Jesus. E sabes, o que é maravilhoso, o que foi maravilhoso para mim nesta lição foi perceber que Jesus, naquele momento, estava fraco fisicamente, porque diz que ele tinha fome, estava a jejuar há 40 dias, estava fraco fisicamente. E na minha cabeça surgiu aquele versículo que diz: o que tu não puderes fazer, Deus vai acrescentar. Amém. E é isto que nós vemos. Se nós tivermos uma ligação estreita com Deus, quando chegar estes momentos, nós podemos estar muito fracos enquanto seres humanos, porque somos, mas o Espírito Santo vai acrescentar. E se for o Espírito Santo a conduzir-nos para alguma situação, certamente nós vamos ter a vitória no final dessa situação. Porque Jesus teve, não é? E isto enche muito de esperança ao nosso coração, porque vivemos num mundo tão mau, não é? Mas perceber que, apesar de não termos nenhum valor próprio, temos um Deus que cuida a passo e passo de tudo o que nos acontece, é maravilhoso. É incrível. Aqui em Efésios 6, do versículo 12, diz assim: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, às vezes perdemos muito tempo a lutar com o visível, a lutar com o nosso irmão, com o nosso amigo, com... Não. A verdadeira guerra do grande conflito vai muito além disto. Às vezes, na verdade, nós somos o nosso pior inimigo, não é? Em vez de nós perdermos tempo em lutarmos ou em criticar o nosso amigo, o nosso irmão, vamos nos concentrar naquilo que nós somos perante Deus, como está a minha relação com Deus. E quanto mais eu me aproximar de Deus, mais eu vou perceber realmente da minha condição e se calhar menos vou julgar o meu irmão, não é? Nem sequer terei tempo para isso. Em vez de julgar, eu vou me ajoelhar e vou orar por ele, porque eu se calhar cometo pecados piores, diferentes talvez dos dele, mas se calhar piores, ou pronto, o pecado é pecado, não vamos justificar, não é? Então, a guerra que existe, nós precisamos ter consciência, não é? De que realmente ela é algo que existe e que é algo poderoso, não é? Porque nós não temos como dizer, eu não quero fazer parte deste conflito, isto é para vocês, eu aqui, olha, não tem como. Ou estamos de um lado ou do outro. Então, de que lado nós estaremos? A natureza do conflito cósmico, não é? É muito importante percebermos que a escolha neste conflito, do lado em que vamos estar, nós não podemos ser como a Suíça, não é? Sermos neutros. Estavas a dizer, porque é assim, ou seguimos a Deus ou seguimos a Satanás. Não existe um caminho intermédio. E o resultado de nós nos afastarmos de Deus, por vezes, faz com que a nossa visão do caráter de Deus se turve. Porque essa é a vontade de Satanás. O objetivo de Satanás é, acima de tudo, provar que Deus exige a nossa obediência. E era isso que ele pedia. Era provar que nós não temos liberdade. E que quando fugimos daquilo que Deus estabeleceu, então sofremos castigo. Esse era o objetivo. Se Deus realmente tivesse anulado Satanás naquele início, esta dúvida iria perdurar para sempre. E lá estava, terminámos a lição da mesma maneira que a começámos, com a história, não é? Do trigo e do joio. O importante, e tu dizias muito bem, Isilda, é percebermos que o trigo e o joio são uma constante dentro de nós. Nós somos
não é? Sujeitos às forças do bem e às forças do mal. E se nós não tivermos uma relação com Deus de total confiança e de total dependência, o que vai acontecer é que em determinados momentos da nossa vida nós vamos vacilar e a nossa fé vai vacilar. E isto vai fazer com que se criem dúvidas. E o pai da dúvida é Satanás. Satanás, exatamente. Nós cremos em Deus, nós somos filhos de Deus, nós podemos ser vencedores porque Cristo venceu. E aqui não há dúvida. E se nós permitimos que Satanás implante alguma dúvida no nosso coração, é o primeiro passo para nos afastarmos do caminho correto que leva à vida eterna. É verdade. Às vezes queremos buscar respostas a questões que não nos competem, não é? É aquilo que está na palavra, que está revelado para o nosso conhecimento, que não está, nem adianta perdermos tempo. Porque às vezes o que nos vai fazer é que nos vai afastar mais, nos vai afastar mais de Deus. A natureza do conflito cósmico, aqui no penúltimo parágrafo, estou na lição de quinta-feira, diz o seguinte: o plano do diabo, desde o início, desde o princípio, tem sido tentar fazer as criaturas crer que Deus não era realmente justo e amorável e que a lei de Deus era opressiva e prejudicial para elas, não é? Portanto, Satanás é mentiroso e o pai da mentira desde o início, não é? Por este motivo, né, Deus, como já falamos sobre isso inicialmente, para que estivesse bem claro que Satanás realmente é o pai da mentira, porque ele conta a mentira tão bem que se tu não conheceres vai parecer verdade. Infelizmente, desta forma, conseguiu iludir a terça parte dos anjos, e que não foram poucos. Portanto, não só os anjos que caíram, mas outros seres criados por Deus também, de alguma forma, estavam em dúvida e era necessário que o mundo continuasse, não é? Porque Deus poderia muito bem, aqui a lição diz-nos, não foi uma questão de força, porque conforme diz a Sandra desde o início, Satanás não tem nem por onde piar, não é? Deus é muito superior a ele. Não é uma questão de força, é uma questão de caráter, não é? É uma questão de dignidade e, no fundo, de misericórdia, não é? Porque Deus, permitindo que o mundo continue até hoje, está a proteger não só a raça humana, porque apesar dos homens terem decidido, terem escolhido Satanás, ele veio, não é? Mostrando mais uma vez o tipo de Deus que ele é. Ele veio, deu a vida por nós, dizendo: olha, essa situação está resolvida, não é? Portanto, todo aquele que aceitar Jesus como Salvador tem direito à vida eterna, não é? E de alguma forma consegue também preservar os outros mundos, revelando o verdadeiro caráter de Satanás, que já está mais do que revelado. Nós temos agora menos de um minuto para terminar e realmente esta lição parece que nunca mais termina, mas foi uma lição muito importante para nós, não é, Sandra? É sim. E sabes, o mais importante da lição para mim é que efetivamente Deus é tão maravilhoso que não pediu a nenhum anjo que viesse à Terra representá-lo. Ele deu-se a si próprio. E tudo isto porque nos ama. E tudo Amém. isto porque quer mostrar que verdadeiramente é possível amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. É importante sabermos que neste conflito, se nós quisermos, a vitória é nossa, através de Jesus Cristo. E não importa o mal, vamos ter sempre que estar sujeitos a ele. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Portanto, nós vamos ter sempre problemas, vamos ter sempre dificuldades, vamos sempre achar que sofremos mais que todos os outros, porque o nosso problema costuma ser sempre maior que o dos outros, mas a verdade é esta: se nós estivermos de mão dada com Cristo, nós já somos vencedores. Amém. Foi um prazer muito grande, Isilda, partilhar estes minutinhos contigo e com todos aqueles que nos acompanham. Ok, adeus a todos.